Olá e bem-vindos ao Versus do Roger, esse canal que eu trago literatura, cultura, escrita aqui pra vocês. Vamos lá que hoje nós vamos falar sobre humanismo. Então, se você gosta de literatura, se você é um estudante que está procurando aí estudar pro Enem, para uma prova que você vai ter, se você gosta de ler, se você gosta de escrever, considere se inscrever no canal, dar like no vídeo, que você vai estar ajudando muito o meu trabalho. Hoje nós vamos falar sobre humanismo, um dos estilos de época que a gente estuda no ensino médio, que aparece aí no Enem, em concursos. Então, se você está estudando e quer dar uma olhada em outros estilos de época, eu tenho vídeos sobre os estilos de épocas aí no canal, não sei em que parte que nós vamos estar, mas eu já fiz do trovadorismo e já fiz um geral sobre o que são estilos de época, enfim. Se você quiser dar uma olhada na playlist que tá esse vídeo, tem outros aí, tá bom? Primeiro de tudo, então, vamos para contexto histórico aí que o humanismo estava acontecendo. Lembrando, de novo, que a gente sempre diz, esse movimento aconteceu em tal século, mas não são limites sólidos, assim, né? Ao mesmo tempo que tinha gente produzindo coisas que são consideradas hoje humanistas, ainda existia gente produzindo peças do trovadorismo ou outros estilos que não são considerados de grande importância e não são considerados no estudo que a gente tem hoje nas escolas e na academia, né? Além disso, a academia e a escola e Enem e concursos são focados na Europa, né? Então, lembrando que em outros lugares do mundo existiam outras produções culturais que também são relevantes e também são de igual peso nas influências que a gente tem hoje, em tudo que a gente tem hoje. Mas a gente aqui no canal tá seguindo uma lista de estudos assim da tradicionais dessa visão eurocentrada, né? Mas enfim, o contexto histórico então do humanismo. A gente viu que no trovadorismo era o feudalismo que estava em voga. O humanismo começou quando se quebrou-se essa estrutura de produção, né? O feudalismo estava em crise e aí muitas outras coisas estavam em crise também. A maneira como as pessoas viviam, a maneira como as pessoas pensavam, a influência da igreja. A igreja perdeu muita influência depois da peste bubônica, né? Que foi horrível na Europa e as pessoas rezavam para Deus e a igreja tentava dar uma solução, vamos orar, e não funcionou. O que funcionou foi a parte mais científica da coisa, entender o que estava acontecendo, observando o mundo real e vendo como que eles poderiam mudar isso, né? Então, até a própria fé das pessoas estava abalada, até todas essas estruturas estavam abaladas. Também veio a reforma, né? Veio a reforma do Lutero, veio um monte de coisa assim que refez toda a maneira de pensar. E, como, até hoje, se existe uma mudança estrutural na sociedade muito grande, existe um reflexo na produção cultural daquela sociedade, daquela civilização, né? Então, pois que foi o principal denominador comum para que se existisse essa troca do trovadorismo para o humanismo, né? Então, como eu disse, teve a reforma do Lutero, teve a criação da imprensa. Então, antes, no trovadorismo, eu falei no vídeo, o papel não era muito acessível, as pessoas tinham que memorizar as obras para depois declamar lá na frente da corte. Aqui já se tem um pouquinho mais de acesso a tu poder escrever algo e distribuir essa obra para outras pessoas de uma maneira mais prática, né? Não tendo que declamá-la, mas sim na parte escrita mesmo, né? Aí com a reforma do Lutero veio a necessidade de alfabetizar as pessoas, né? Então teve várias mudanças sociais aí, né? Como o humanismo foi aí
manifestado no século XV e no século XVI na Europa, né? Então, no século XV, houve as grandes invasões das Américas aqui, né? Houve essa expansão marítima acompanhada da colonização e invasão desses territórios. Então, tentava-se espalhar essa ideia de mundo que era europeia, que até hoje a gente vê essa ideia de que a Europa é boa, a América Latina é ruim, né? Então, vem desde aquela época esse pensamento. Aí também com a crise no sistema feudal surgiu a burguesia, né? O sistema de trocas ali, de produção e de trocas foi sendo substituído por uma coisa mais mercantilista e com moeda, enfim. E aí começou a surgir a burguesia. Com tudo isso, as pessoas começaram a se questionar muito sobre a, a própria moral e a ética, enfim, nas produções culturais. Trovadorismo, então, se você voltar lá no vídeo, era mais sobre flerte, sobre falar mal das pessoas, fazer um escárnio ali com alguma pessoa específica. O humanismo começou a botar umas questões maiores dentro das obras, né? E aí vamos para as características do humanismo. A grande característica do humanismo, que inclusive dá nome para esse estilo de época, é o antropocentrismo. Então, o homem no centro daquilo, né? A gente vai ver um dos grandes autores é o Gil Vicente, ele escreveu O Alto da Barca do Inferno. Por mais que tenha uma questão religiosa ali do inferno, o diabo, o anjo, e tenha essa pegada um pouco da fé, a grande questão da obra era a questão moral de cada personagem. Então, o importante não é que deixou de existir a igreja ou deixou de existir a fé, mas a grande questão dessas obras não eram as questões dos elementos da igreja, eram questões de cada personagem, de cada pessoa. O antropocentrismo dizia que nós temos razão, temos ciência e temos condições de repensar a nossa vida, de entender por que a gente vai ter que entrar na barca que vai para o inferno ou para a barca da glória que vai para o céu, né? Enfim, tem essas questões. Por trás disso existe também uma pegada de racionalismo, então usar a mente para entender as coisas, não um sentimento, não simplesmente o escárnio que eu estava sentindo por aquela pessoa no trovadorismo, ou o amor que eu estava sentindo por aquela pessoa no trovadorismo, mas racionalizar as coisas. Os autores também buscavam muito na antiguidade, né, nos filósofos, justamente por causa dessa racionalidade na filosofia, na clássica, nas coisas lá dos gregos e dos romanos, para tentar colocar ali na obra deles alguma coisa, alguma questão filosófica. Então, depois de a gente discutir as características, o que a gente fala é sobre quais são as obras, né? Uma grande obra que, assim, aparece muito em questões de vestibular, questões de concurso, é O Alto da Barca do Inferno, do Gil Vicente. E, de novo, são obras que foram mais, saíram do liricismo, do trovadorismo, de cantar e acompanhar com o instrumento, para ser mais obras no papel, mais prosa, mais texto, mais teatro, né? Como O Alto da Barca do Inferno, do Gil Vicente, que era uma peça de teatro, onde os personagens, eles estavam ali discutindo se eles iam com o Satanás, né, o diabo, para o inferno, entrar na barca dele, ou com o anjo para a barca da glória, para ser levado a eternidade, ou até ficar em nenhuma das duas. Tem um personagem que fica na margem e não vai com nenhum deles, tá? Então, esse é o grande exemplo do humanismo. E ali no meio da peça eles ficam discutindo o porquê que um vai com o diabo, por que outro não vai, e se questionando a própria vida, as próprias escolhas naquela vida, para ir com um ou com outro. Então é isso. Isso é um resumão do que é o humanismo. Se você tem alguma dúvida, você pode deixar comentado aqui embaixo. Considere se inscrever no canal, considere dar like no vídeo e fique ligado nos próximos vídeos sobre estilos de época aqui, tá bom?
Um abraço e não façam nada que eu não faria.